Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é o Poder 360 Entrevista. O convidado de hoje é o presidente do INSS, Renato Vieira. Ele tem apenas 38 anos e comanda o órgão desde o início do governo de Jair Bolsonaro. E hoje ele veio fazer um balanço da gestão do ano de 2019. Olá, muito bem-vindo por vir aqui ao estúdio do Poder 360 dar essa entrevista. É um prazer imenso. Então, dando início à entrevista, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: qual nota o senhor dá para o seu primeiro ano na gestão do INSS? Bom, é uma pergunta complexa. Existem algumas notas que podem ser dadas. Eu acho que para o esforço da nova gestão do INSS, da equipe, do quadro de pessoal, não pode ser nota inferior a 10. O esforço foi imenso, todos nos desdobramos para desempenhar o nosso papel da melhor forma, os servidores se desdobraram, foi um ano de muitos desafios, com muitas aposentadorias e ainda assim os servidores se multiplicaram. Então, em alguns momentos, nós realmente nos questionamos se tivemos redução de quadro diante do aumento de produtividade dos servidores. Então, a nota para os servidores não poderia ser diferente. O trabalho dos servidores reflete um pouco o resultado da gestão. Para os servidores é nota 10 e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Quantos servidores trabalham no INSS atualmente? Hoje são cerca de 23 mil servidores. No início do ano eram 6 mil servidores a mais. Nós estávamos falando de 29 mil servidores, 28 mil servidores no início do ano. O que mudou nesse quadro? Aposentadorias. Nós tivemos um número relevante de aposentadorias em 2019. Do início do ano até o dia de hoje foram mais de 6 mil aposentadorias de servidores públicos. Se nós considerarmos de 2015 a 2019, foram 11 mil aposentadorias. E para poder recompor esse quadro, o INSS irá fazer algum concurso público no próximo ano? Não há perspectiva de curto prazo para a realização do concurso. Essa é a solução sempre natural, sempre mais simples. É sempre a solução esperada, é sempre a solução questionada. Diante de aposentadoria, a solução que todos esperam é reposição de quadro. Mas é preciso que os órgãos, e não apenas o INSS, façam um trabalho crítico, reflexivo, sobre se de fato essa solução é a mais sustentável, é definitiva, é perene, embora seja mais fácil. Nós precisamos, como eu disse, fazer um processo crítico para identificar quais são os processos que podem ser melhorados, quais são os processos que podem ser simplificados, desburocratizados e, consequentemente, prescindir, de certa forma, da presença do servidor em todas as etapas do processo de trabalho. Exigir a presença física do servidor em todas as etapas, das mais básicas, das mais simples, as mais complexas, daquelas que podem ser automatizadas ou aquelas que exigem um processo de reflexão e de senso crítico do servidor, não me parece inteligente. O servidor do INSS, com a qualificação que tem, ele deve se dedicar à atividade que lhe é típica, que é o senso, o crítico, a inteligência, na análise dos requisitos na concessão e o deferimento ou indeferimento. Isso exige muito do servidor. Mas na medida em que você coloca um servidor para digitalizar documentos, coloca um servidor simplesmente para autenticar documentos, coloca servidores para fazer atividades absolutamente acessórias ao serviço que se espera dele, isso não é inteligente sob o ponto de vista da gestão. Então, o que nós temos buscado é identificar processos que podem ser simplificados, desburocratizados, processos que podem ser, de alguma forma, automatizados. O senhor trouxe alguns números mostrando essa mudança na digitalização do serviço. O senhor pode apresentar? Posso. Foi um ano de muita transformação no INSS, e transformação em todos os aspectos. Transformação cultural, institucional e digital. Um ano que exigiu do INSS pensar diferente, exatamente por conta das aposentadorias e dos anseios e das exigências da sociedade. A sociedade quer serviços melhores, mais eficientes. A digitalização já aconteceu em diversos ambientes da sociedade. Vamos lembrar dos bancos. Os bancos passaram por um amplo processo de transformação digital há 20 anos. Nós vamos lembrar, todos eram atendidos na boca do caixa. Ao longo do tempo, com a implantação dos caixas de autoatendimento, as pessoas tiveram dificuldade, precisavam de monitores, os bancos colocaram monitores para ajudar o cidadão, com o tempo os monitores saíram e entraram os aplicativos. Algumas pessoas utilizam o aplicativo, outras preferem o caixa eletrônico e outras preferem ainda o atendimento analógico, cada vez menor. No INSS não é diferente, com um atraso de 20 anos. Então, nós iniciamos esse processo de transformação digital. Eu queria detalhar um pouco dessa imagem.
da transformação digital do atendimento no INSS. No ano de 2019, nós iniciamos esse processo, vocês podem perceber no início do gráfico. Esse início demonstra o mês de abril de 2019, quando ou praticamente todos os requerimentos eram feitos nas agências do INSS, ou seja, requerimentos feitos de forma presencial. Essa é a linha vermelha, enquanto que a linha verde e amarela são os requerimentos feitos em canais remotos. Meu INSS, o aplicativo de celular ou site, e o 135 por telefone numa ligação gratuita. Então perceba esse processo de transformação ao longo do ano de 2019. O Meu INSS se tornou, em alguns meses, o canal mais buscado pelo cidadão para fazer requerimentos de aposentadoria. Não é uma simples consulta, é efetivamente fazer o requerimento. Seguido pelo telefone 135, também se pode fazer requerimento numa ligação gratuita, falando com o atendente. E quem imaginava que em tão pouco tempo a agência do INSS se tornaria um canal residual, o canal menos buscado do cidadão para fazer requerimentos. Então, esse processo de transformação digital foi desenvolvido ao longo do ano e é uma constante. E ele continua sendo desenvolvido e aperfeiçoado. Então, as pessoas hoje estão acessando muito mais pelo telefone e pelo aplicativo. O quadro se inverteu. Se inverteu completamente. E 90%, esse gráfico é bastante didático, agora no final do ano, 90% de todos os requerimentos recebidos pelo INSS, nós estamos falando de uma ordem de 900 mil requerimentos por mês, quase 1 milhão de requerimentos por mês no INSS. E toda essa evolução no ano de 2019, o que o governo fez? Ele divulgou mais o aplicativo? Não, priorização. Não havia possibilidade de fazer requerimentos, ou a grande parte dos requerimentos pelo Meu INSS e pelo 135, que eram canais para consultas e para orientação e informação, no caso do Meu INSS, do 135, que servia para orientação, informação e para agendamentos. Nós transformamos radicalmente esses canais, a internet e o telefone. Para além da informação, para além do agendamento, é possível fazer o requerimento. A mudança mais radical que foi feita é a simplificação das etapas. Antes, o segurado ligava para o 135 para pedir uma data e um local onde ele pudesse fazer o requerimento. Hoje, quando ele liga para o 135, ele não pede uma data e um local para fazer o requerimento, ele faz ali mesmo. Então, nós tiramos a etapa do agendamento e do comparecimento presencial dele na agência. Ele já faz o requerimento pelo próprio telefone ou pelo aplicativo de celular. Então, hoje, 90% dos requerimentos já foram feitos de forma remota e apenas 10% desses requerimentos no mês de outubro, e que se repetiu em novembro, foi feito de forma presencial para aqueles que optaram por fazer o requerimento de forma presencial. Bom, eu acho que detalhe um pouco o Meu INSS. É um campeão de aquisições nas lojas de aplicativo de celular. Nós temos um número de visitas diárias ao aplicativo absolutamente surpreendente. Nós estamos falando de 657 mil visitas diárias ao aplicativo para fazer alguma transação, alguma consulta, algum requerimento. Esse número é assustador. O que as pessoas podem consultar dentro do aplicativo? Absolutamente tudo. O INSS tinha 96 serviços no início do ano, e tem 96 serviços que presta ao cidadão. Que tipo de serviços são esses? Requerimento de aposentadoria por idade, de tempo de contribuição, pensão por morte, um salário maternidade, consulta ao extrato do benefício, uma alteração de idade, uma série de situações que o cidadão pode solicitar ao INSS. 96. No ano de 2019, nós transformamos 90 desses 96 em digitais. O que é que isso quer dizer? Aquele requerimento de pensão por morte que era preciso se fazer numa agência do INSS, agora pode se fazer pelo Meu INSS. Aquele extrato simples de conferência do cidadão para saber o valor do seu benefício, ou muitas vezes que ele precisa levar para conseguir um empréstimo consignado, a cópia do extrato do benefício dele, ele pode obter no Meu INSS. Ele não precisa, e esse é um dos maiores volumes de atendimento presencial nas agências. É o cidadão que vai à agência apenas para pegar a cópia do extrato. O extrato está disponível no Meu INSS. Essa é uma ferramenta muito buscada pelo cidadão. Então, todos esses serviços estão disponíveis no INSS. Mas o dado que melhor reflete esse processo de transformação cultural e digital são os horários em que o cidadão, o beneficiário, o segurado faz
transações no aplicativo do Meu INSS. Antes, o cidadão se programava a partir do dia ou da hora que ele fosse ao INSS. Ele reservava um dia, uma tarde ou o dia inteiro para cuidar daquilo. Faltava o trabalho, mudava a sua rotina. Agora, ele escolhe quando interagir com o INSS. Inclusive sábados e domingos. Olha a quantidade de transações feitas no Meu INSS nos sábados e domingos. O horário agora é a partir de noite? Durante a madrugada, 24 horas. Então, durante as 24 horas, o cidadão pode fazer... Mas o horário que as pessoas mais acessam é à noite? Durante o dia, a partir das 10 horas até as 18 horas é o horário em que o cidadão mais acessa o Meu INSS. Mas também muito durante a madrugada. Tarde da noite, perceba o número de acessos às 23 horas, às 22 horas e também às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, às 24 horas do dia, o INSS está sendo acessado pelo cidadão em busca de informações para fazer requerimentos de aposentadoria e de qualquer tipo de outros requerimentos. Ou seja, esse é um processo de transformação digital importante. Tá. Vamos para o próximo quadro. O INSS, no início de 2019, ele se planejou à luz de um diagnóstico muito claro que pode ser dividido em 3 partes. Havia um diagnóstico de atraso na concessão de benefícios, e ainda há, mas era um diagnóstico muito claro em janeiro de 2019. O INSS precisava melhorar sua capacidade de resposta, aumentar sua velocidade na análise dos requerimentos. Um segundo diagnóstico feito já no início do ano era as fraudes previdenciárias, a insegurança, a instabilidade que o próprio INSS tinha de conceder e manter benefícios que tinham algum tipo de indício de irregularidade. Assim, no início do ano, o governo editou uma medida provisória que foi chamada MP do Pente Fino do INSS. O que foi registrado após isso? Bom, então é isso. Na época, os órgãos de controle apontavam que cerca de 3 milhões de processos no INSS têm algum tipo de indício de irregularidade, à luz das operações da Força Tarefa Previdenciária, da atuação da CGU, do TCU, do próprio controle interno do INSS. E ao longo do ano de 2019, em execução inclusive da medida provisória antifraude, a 871, o INSS adotou uma série de medidas para identificar esses casos e depurá-los, entender se de fato eram irregulares ou não. E nesse processo, até o presente momento, o INSS já cancelou 261 mil benefícios. E isso representa uma economia de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Muito expressivo, considerando que era ao mês? Ao longo do ano. Então é uma economia bastante expressiva, de 4 bilhões e 300 milhões de reais, mas o principal é a pauta corretiva. Eram 261 mil benefícios pagos a quem não tinha direito, que de fato eram irregulares. Então esses benefícios já foram cancelados e todos os procedimentos necessários à recuperação dos valores que foram pagos já estão sendo adotados. Então, por exemplo, se a pessoa recebia um auxílio maternidade e não tinha esse direito, o governo entra na justiça contra ela? Uma pessoa que recebe um benefício de maneira indevida, de maneira irregular, 3 atuações devem acontecer. A primeira delas é o cancelamento do benefício. Respeitado o contraditório, ampla defesa, mas o cancelamento do benefício. A segunda medida é a cobrança, inicialmente administrativa, de tudo que se pagou de maneira indevida. Se essa cobrança não for bem sucedida na esfera administrativa, ela é inscrita em dívida ativa e executada judicialmente. E a terceira medida é, se configurar crime ou indícios de cometimento de crime, esse processo, esse conjunto de informações é enviado à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. O principal aliado de qualquer projeto de combate à fraude ou de aumento de integridade no pagamento de benefícios sociais, seja previdenciários, seja de qualquer outra natureza, é cruzamento de informação. Esse é o maior aliado. Com cruzamento de informações, o governo consegue identificar que existem cidadãos que estão em determinados cadastros, que têm determinado perfil, que acessam a determinados serviços que não poderiam acessar um conjunto de outros benefícios. O melhor exemplo são servidores públicos que foram identificados no pente fino do INSS e que estavam recebendo BPC, benefício pago a pessoas com miserabilidade financeira. São servidores públicos de alta renda, 12 mil reais, 15 mil reais, alguns de 18 mil reais, que estavam recebendo há 10, 20 anos benefícios assistenciais. Com o cruzamento de informações, e foi nesse ponto que nós conseguimos identificar esse conjunto de servidores, com o cruzamento de informações nós identificamos que esse servidor
que esse cidadão não poderia receber o BPC, que já foi cancelado e que os valores pagos estão sendo objeto de recuperação ou de cobrança administrativa. Então, a partir de agora, a possibilidade de encontrar mais irregularidades no seguro-desemprego com isso. Em todos os benefícios geridos pelo INSS. Como eu disse, o seguro-desemprego não é um benefício social gerido pelo INSS, mas eu imagino que esses cruzamentos também beneficiarão essa política. Assim, em agosto, o INSS, o setor judiciário e o governo assinaram um trato para poder colaborar entre si, porque cerca de 5 milhões de processos previdenciários relacionados ao INSS transitam no sistema judiciário tanto federal quanto estadual. O que foi feito após esse trato? Bom, é uma excelente pergunta porque ela complementa uma conversa que nós iniciamos alguns minutos atrás. Esse é o terceiro diagnóstico feito em janeiro. Ao lado do atendimento tempestivo, das fraudes, o terceiro tripé desse diagnóstico feito em janeiro era a judicialização da Previdência. Esse universo, aproximadamente 65%, não há qualquer alteração da decisão anterior, da decisão administrativa do INSS. Ou seja, o INSS é vitorioso em cerca de 60% a 65% de todos os processos ajuizados contra o INSS. Isso demonstra que o maior volume de decisões é favorável ao INSS. Mas o fato é que há uma gama relevante de processos que não há favorável. Cerca de 15% a 20% das decisões são desfavoráveis ao INSS e cerca de 20% dos processos ele é finalizado com acordos judiciais. A Estratégia Nacional de Desjudicialização foi firmada pelo INSS em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União, Secretaria de Previdência, na busca de um inédito esforço integrado, concentrado, de todos esses órgãos para diminuir a judicialização da Previdência. Diminuição da judicialização é respeito ao cidadão, na medida em que o Estado para de litigar naquelas situações em que o cidadão tenha direito. Então, qual é o nosso objetivo nessa estratégia? Entre outros, é buscar a identificação de quais são os assuntos, de quais são os temas em que a jurisprudência já se consolidou num sentido contrário ao entendimento administrativo do INSS. E o INSS continua indeferindo e a Justiça continua concedendo. Existem casos mais extremos, onde o INSS continua indeferindo, a Advocacia Geral da União, que defende o INSS em juízo, sequer contesta porque já reconhece a procedência daquele pedido e a Justiça naturalmente concede. E o INSS continua indeferindo. Então, isso não é racional. O INSS indefere para invariavelmente esse benefício ser concedido da Justiça. Entretanto, no INSS, o custo de tramitação de um processo administrativo é de R$ 800. Na Justiça, de R$ 4.000. O custo justiça para acompanhar demandas previdenciárias já passa de 4,5 bilhões de reais por ano. Então, diminuição da judicialização é tratar o cidadão com respeito, aumentar a velocidade do reconhecimento do seu direito e diminuir custos para o Estado. Esse é o nosso principal objetivo na Estratégia Nacional de Desjudicialização. Então, uma das próximas metas para o próximo ano é diminuir esse número de 5,6 milhões de processos. Essa é uma meta não apenas para o próximo ano, mas é uma meta perene no INSS. É diminuir judicialização. Já no início do próximo ano, nós pretendemos já anunciar alguns dos primeiros resultados dessa Estratégia Nacional de Desjudicialização, com a internalização de entendimentos consolidados no judiciário, no âmbito interno do INSS. Muitos desses processos são relacionados à demora do INSS em conceder algum benefício, na visão das pessoas que acabam entrando na justiça contra o órgão. Qual o tempo atual que o INSS demora para conceder a aposentadoria a uma pessoa? Bom, esse foi um ponto que ele perpassou todo o ano de 2019, de preocupação do INSS, de atuação do INSS, com o objetivo de garantir mais velocidade na análise. O tempo médio de espera por um benefício previdenciário no INSS está na casa dos 58, 59 dias, dados de novembro, do dia 30 de novembro de 2019. Então, o tempo médio de espera é de 58 dias. Esse é o gráfico que demonstra a evolução desse quantitativo, desse tempo de espera nos benefícios previdenciários. Então, de aposentadoria, no mês de julho eram 191 dias, caiu para 124 dias. Os auxílios caíram de 124 dias para 64 dias. Salário e maternidade caiu para 19 dias. Então, tem havido uma melhora constante e gradativa nessa velocidade. Isso já tem sido percebido pelo cidadão. Agora, perceba, esse é um tempo médio. Então, existem casos com atraso maior do que esse.
Existem casos com atraso maior do que 58 dias, com 2 meses, com 3 meses. Isso ainda acontece, nós buscamos, nós nos esforçamos para reduzir ainda mais, como temos conseguido, mas o fato é que muito do atraso, muitas vezes decorre da necessidade de complementação de informações pelo cidadão. O cidadão faz um requerimento ao INSS, mas analisando o benefício, o servidor do INSS percebe que alguns documentos precisam ser instruídos ou complementados no processo administrativo para saber se a pessoa tem ou não direito, sob pena de ser simplesmente indeferido. Então, é uma segunda chance. O servidor do INSS pede para que ele junte uma determinada certidão, um determinado comprovante, uma nota fiscal, alguma coisa que comprove a situação em que o servidor, o segurado da Previdência se coloca quando faz um requerimento. Então, muitas vezes a demora decorre dessa complementação de documentos. Isso não isenta o INSS, muito pelo contrário, é preciso que se aumente a produtividade. E sobre produtividade, o INSS, no ano 2019, elevou substancialmente a sua capacidade de decisão. E esse foi o principal resultado dessa diminuição do tempo. O INSS tem conseguido decidir mais e de forma mais rápida. Eu vou pedir para projetar um quadro que demonstra essa evolução. Vamos comparar o ano de 2018 com 2019. Você vai lembrar, em 2018 tínhamos 6.000 servidores a mais. Em 2018, e essa informação cruza o número de requerimentos contra o número de decisões. Ou seja, quando existem mais requerimentos do que decisões, ou seja, menos decisões do que requerimentos, o saldo do INSS é negativo, ou seja, nós atrasamos processos. Quando conseguimos decidir mais do que a demanda, e a demanda é sempre crescente, o saldo é positivo. No ano 2018, o ano inteiro foi negativo. Então, sempre o número de decisões foi inferior ao necessário. Em 2019, perceba a evolução de agosto, de setembro, de outubro, e assim foi novembro e está sendo dezembro. Positivo. Muito mais decisões do que requerimentos, e o número de requerimentos só fez crescer. A lei determina que o tempo de concessão de aposentadoria tem que ser de 45 dias. Nesse ritmo, quando que o INSS vai conseguir chegar nesse número? Estamos a passos largos no sentido de atingir esse objetivo, essa meta, que é absolutamente desafiadora, mas justa, legítima e esperada. Então o INSS volta todos os seus esforços para atingir esse objetivo. Tem conseguido avançar numa velocidade ou num ritmo bastante surpreendente. O melhor dado que pode ser demonstrado é o número, a quantidade de decisões que o INSS profere todos os meses. Então nós estamos falando que no início do ano o INSS decidia 650 mil processos no mês, e agora no final do ano, em outubro, foram 977 mil decisões de deferimento ou de indeferimento num único mês. Então perceba que houve um aumento sustentável da produtividade. Isso que nos dá a garantia de que o tempo de espera só vai cair. O atendimento ao cidadão só vai melhorar, temos essa expectativa. Eu tenho certeza que em 2020 será ainda melhor do que essa parte final de 2019, do que esse segundo semestre de 2019. Porque nossos processos estão se estruturando para isso. O aumento de produtividade decorre de algumas providências que foram adotadas pelo INSS que são perenes, que vão se perpetuar. A especialização das equipes é uma dessas propostas que foram implantadas no ano de 2019. O servidor do INSS, ele é um enorme qualificado clínico geral. Ele cuida ou cuidava de absolutamente tudo. Ele fazia uma cirurgia de ortopedia, de neurologia e cuidava de asma. Ele concedia um benefício de pensão por morte, de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez ou de aposentadoria por tempo de contribuição. O que fizemos em 2019? Separar as equipes. Um grupo de servidores cuida só de auxílio doença, de salário e maternidade, outro grupo de servidores apenas de aposentadoria por idade, outro apenas por certidão de tempo de contribuição. E o que é que isso faz? Aumenta a velocidade da análise, a especialização do servidor, ou seja, as decisões são mais qualificadas, isso resulta na redução da judicialização e aumenta a segurança do servidor no processo de decisão, diminuindo o erro administrativo, porque ele é um especialista naquele assunto. Então, são vários benefícios decorrentes da especialização da atuação. Uma medida simples que gera um efeito prático e um resultado imediato. Além disso,
Junto com a especialização, nós introduzimos o teletrabalho no INSS. Com isso, o servidor passa a ser medido, monitorado, acompanhado pelo resultado e não pelo tempo de horas que ele passa na repartição. É uma forma muito mais madura de se relacionar com o servidor público, de confiar no servidor público. É de dizer para ele, pactuar com ele determinadas metas e que se ele cumprir, ele vai ter um regime de trabalho diferenciado, um trabalho remoto, um teletrabalho. Muito diferente daquela forma de controle pura e simples que a sociedade não tolera, de apenas presença do servidor no órgão pelo número de horas exigidos pelo seu regime jurídico. Agora nós buscamos, e todo o serviço público, e assim a sociedade exige, uma qualificação do resultado, ou seja, metas. Falando sobre a especialização do órgão, após a aprovação da reforma da Previdência, como que o INSS está se preparando para atualizar o sistema com as novas regras? Bom, nós estamos falando da Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência. Ela foi a maior e mais profunda reforma da Previdência, do sistema previdenciário que se tem notícia no país. Foram alteradas absolutamente todas as regras do regime previdenciário, de regras de acesso, de idade, alíquotas, regras de transição, regras de cálculo, inacumulabilidade de benefícios. Um conjunto de regras foi alterado. No INSS, o cálculo do benefício, a identificação dos requisitos, do tempo de contribuição, ela não é feita de forma manual, de forma artesanal, na ponta do lápis pelo servidor. Os sistemas calculam isso. Então, os sistemas, naturalmente, precisam ser todos ajustados a esse conjunto bastante profundo de regras que foram alteradas pela reforma da Previdência. Isso tem sido feito. Uma força-tarefa formada por servidores do INSS, da Secretaria de Previdência, da Dataprev, com servidores e programadores, tem se debruçado em dedicação exclusiva para ajustar cada regra do sistema àquelas que foram alteradas pela reforma da Previdência. E muitas já foram adaptadas e já estão em perfeita operação. O benefício mais requerido ao INSS e mais decidido pelo INSS é o auxílio-doença, por exemplo, que é aquela decorrente de uma incapacidade temporária do segurado. Esse benefício já está inteiramente adaptado às novas regras e já vem sendo processado normalmente, assim como o salário-maternidade, o auxílio-reclusão. Então, essas regras vêm sendo adaptadas com muita responsabilidade, adaptada, testada e implantada. Precisou fazer algum investimento para atualizar o sistema? O INSS tem uma relação com a empresa estatal Dataprev que presta esse serviço ao INSS. Então, a adaptação do sistema já é feita dentro da relação contratual que o INSS mantém com essa estatal, a Dataprev. Então, é preciso ter muita responsabilidade nesse processo, porque qualquer regra ajustada de maneira equivocada pode gerar duas consequências, ambas bastante preocupantes. A primeira é um pagamento de um benefício em valor superior ou a quem não teria direito. Isso gera prejuízo ao erário. E o segundo é pagamento de benefícios em valor menor ou indeferimento a quem tinha direito. Isso gera milhares de ações judiciais. Então é preciso buscar um equilíbrio perfeito entre responsabilidade, velocidade e testes para implantar todas essas regras, o que vem sendo feito. E a maior parte dos benefícios requeridos do INSS já está comportado pelas adaptações já implantadas. E durante as votações no Congresso da reforma da Previdência, houve um pico de pedido de pessoas querendo se aposentar? Excelente pergunta. Houve enormes picos. Quando? E esse ano, 2019, nós podemos perceber que esses picos ocorreram. E isso não é coincidência. Nos meses de julho e de novembro. Em julho, quando a reforma da Previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados, e em novembro, quando foi aprovada em definitivo no Senado e promulgada. Nas vésperas da promulgação, o INSS identificou mais do que o dobro de requerimentos num único dia. Os benefícios administrativos que o INSS, os requerimentos administrativos que o INSS recebe todos os meses, na ordem dos 20 mil requerimentos por dia, além dos benefícios por incapacidade. Nós identificamos que, nos períodos que antecederam a promulgação, tivemos mais de 40 mil requerimentos num único dia. Então isso foi mais do que o dobro do número de requerimentos. Eu tiro os benefícios por incapacidade por uma razão muito simples. As pessoas não ficaram mais ou menos incapazes por causa da iminência da aprovação da reforma da Previdência. Mas os demais benefícios, todos eles representaram picos de quase o dobro do número de requerimentos. E ainda assim,
o INSS foi superavitário no seu fluxo de análise e concessão de benefícios. Mesmo no mês de novembro, agora, que representou esses picos, o INSS conseguiu decidir mais do que o número de requerimentos que entrou no INSS. Entre os benefícios que registraram queda ao longo do ano foi do auxílio reclusão. O Poder 360 fez até uma reportagem em outubro mostrando que o número de beneficiários vem caído ao longo do ano. Alguma novidade? Houve, de fato, uma queda bastante significativa do número de auxílios de reclusão pagos pelo INSS desde o início do ano. Comparando o mês de janeiro, e que era estável ao longo dos anos anteriores, com o mês de novembro, nós identificamos uma queda de 29% do número de benefícios mantidos a título de auxílio reclusão. Nós tínhamos um estoque de benefícios em manutenção de auxílio reclusão no INSS na ordem de 46 mil benefícios mantidos pelo INSS, mantidos e pagos pelo INSS. No mês de novembro, nós chegamos ao piso da marca histórica de 33 mil benefícios mantidos. Foi uma queda de 29% do início do ano até agora. Então, de fato, houve uma queda bastante substancial do número de auxílio reclusão pago pelo INSS. Quais as expectativas do órgão para 2020? Bom, as nossas principais expectativas é a consolidação de todos esses projetos desenvolvidos ao longo de 2019. 2019 foi um ano de muito planejamento, mas também de execução. Então, foram montadas 3 estratégias no INSS: estratégia de atendimento tempestivo, estratégia de redução de fraudes e estratégia de desjudicialização. Elas já começaram a ser executadas, elas já estão em plena operação, mas o objetivo é que elas se consolidem, os seus resultados se consolidem. Ou seja, se em 2019 nós conseguimos identificar 261 mil casos com indício de irregularidade, o nosso objetivo é acelerar a identificação de casos irregulares e cessar o seu pagamento. Nós iniciamos agora um processo de notificação de 1.800.000 beneficiários que têm benefícios com algum tipo de inconsistência. 1.800.000 casos. Desses, a maior parte confirmará a regularidade do benefício. Decorre de problemas cadastrais. Mas uma outra parte não. Haverá identificação de irregularidade. O atendimento tempestivo é continuar com essa linha de queda do tempo médio de espera para concessão de benefício. Melhorar os nossos fluxos, melhorar a nossa produtividade e atender melhor o cidadão. E no nosso terceiro tripé é cada vez mais internalizar entendimentos jurisprudenciais, diminuir a judicialização, qualificar as decisões administrativas e ter um relacionamento menos litigioso com a sociedade brasileira. Alguma outra medida provisória similar ao do pente fino está sendo estudada pelo governo para o próximo ano? Ou algum projeto de lei que vise reduzir esse tipo de problema? Nós precisamos diminuir as nossas expectativas em norma, em lei. Muitas vezes se espera que a lei resolva os nossos problemas de sociedade. Isso não acontece. Muitas vezes a lei serve de indutora de mudanças. A medida provisória 871, a medida provisória antifraude, convertida em lei, ela foi uma importante indutora nesse processo de mudança. Ela trouxe para a pauta do INSS essa como um pilar fundamental ao combate à fraude. Então, cumpriu o seu papel, tem cumprido o seu papel. Não podemos esperar que as leis alterem o estado das coisas. É preciso que a administração pública execute as leis que já existem e já contemplam a administração pública. Então, nosso objetivo é executar o arcabouço normativo que nós temos, identificar os casos com irregulares, sobretudo com cruzamento de sistema. Então, esse é um papel que cabe agora à administração pública e não à legislação. Cruzar as informações que já temos e identificar os casos que são irregulares. Assim. Chegando à reta final da entrevista, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a sua história. Qual a sua origem, da sua família e qual foi o caminho percorrido até a presidência do INSS? Bom, normalmente eu falo sobre o INSS e não sobre mim, então é uma pergunta diferente. Bom, eu sou pernambucano, sou de Recife, e eu sou procurador federal de carreira da Advocacia Geral da União. Estou entrando no meu 14º ano de carreira de procurador federal, já são 14 anos, um tempo relevante de carreira. E na minha carreira de procurador federal, eu tive uma enorme honra de exercer alguns cargos de direção, inclusive o cargo de Procurador-Geral Federal, o cargo máximo de direção da carreira de Procurador Federal.
Também tive uma passagem na Casa Civil da Presidência da República, isso me deu uma visão bastante ampla, por que não dizer panorâmica, sobre os problemas do nosso Estado, da administração pública. E agora, mais recentemente, esse enorme desafio que é presidir a maior autarquia do Brasil. Um órgão que tem uma enorme responsabilidade de fazer o pagamento mensal de 50 bilhões de reais a 35 milhões de brasileiros. Então, é uma trajetória, embora curta, estamos falando de 14 anos, mas com bastante diversidade. É isso. Muito obrigado, viu, Renato? Seja bem-vindo. É um prazer. Novamente a Muito outra obrigado. entrevista.